Pick yourself up. Don't let yourself down. Keep your head high and turn your world around. Filho de pastor ou filho de um pai? Hoje, para tratar deste assunto, o Conexão Juc trouxe para vocês Dudu e Carol. Dudu, filho do nosso pastor presidente da Assembleia de Deus Nova Vida, e Carol, filha do nosso pastor Edivaldo, que foi nosso pastor por muitos anos e hoje ele é pastor da Igreja Arca. Sejam muito bem-vindos, tá? E eu queria saber de vocês, assim, Dudu, pode começar com você, falando um pouco, assim, como é ser filho de pastor. E aí, tudo bem, gente? Queria agradecer o convite da galera do Conexão Juc. Eu sou Eduardo Vieira, tenho 17 anos, eu sou estudante e eu sou filho do pastor e fundador do Ministério Assembleia de Deus Nova Vida. Eu vejo muita gente que é filho de pastor falando que é complicado ser filho de pastor. Não deixa de ser, mas eu vejo que é mais complexo, porque tendo as desvantagens e as vantagens, eu acho que é até um privilégio muito grande a gente ter uma pessoa que é um servo de Deus, uma pessoa que é referência para um monte de gente, para um monte de jovem, e ela vive dentro da nossa casa. Isso é uma coisa que poucas pessoas têm. E você, Carol? Você tem algo para compartilhar com a gente, assim, como que é, assim, ser filho de pastor? Eu fui filha de pastor uma década passada do Dudu, né? Já tenho quase 10 anos de casada. Foi bem intenso, eu falo, né? Foi profundo e intenso. Mas com certeza é bênção você ter seu pai e sua mãe como referencial para a sua vida espiritual. Muito bom, né? Hoje, qual é a visão, assim, que vocês têm em relação a ser filho de pastor? Ser filho de pastor é um fardo, talvez, assim, para a vida de algumas pessoas? Acho que depende da forma que a gente enxerga isso, da visão que a gente tem e como é que a gente age com isso. Tem várias coisas boas para se tirar disso. Eu acho que a gente tem uma cobrança própria de si mesmo o tempo inteiro, que a gente não pode errar, entre aspas. A gente tem sempre essa pressão sobre nós. Mas isso coopera para que nós continuamos no caminho. Acho que isso é muito bom até. Por muito tempo, eu vi isso como um lado negativo, mas depois que eu vi um testemunho do Israel Subirá, filho do Luciano Subirá, eu mudei totalmente minha cabeça sobre isso. Eu vi que ele tirava muita alegria disso, ele se alegrava muito de ser filho de pastor. Eu entendi como que é o privilégio disso. Óbvio que muitas vezes tem muito fardo, que é um fardo pra gente, por causa da pressão, da cobrança, mas é importante a gente chegar pelo lado geral, por tudo que ele agrega e que vem de ruim. Por muitas das vezes a gente vê também a pressão nos nossos pais, assim, né? Tipo, o seu pai, o meu pai, que estão dentro sofrem uma pressão da igreja no geral, sabe? Assim, e às vezes eles não dividem com a gente, que é filho, óbvio, acaba dividindo com a mãe, com outro sacerdote, um outro amigo, mas a gente sente essa pressão nos nossos pais, assim, sabe? Tipo, o pastor Eduardo, que é um pastor que a gente foi por muitos anos liderado por ele também. E dentro da casa, o filho de pastor sente isso, sabe? Que o pai está triste, pai é cobrado, o pai está com a pressão, sabe? E às vezes a gente sofre, sendo filho, a gente sofre com isso também. Porque não é como um trabalho que você bate o ponto, fecha tudo e vai para sua casa. Parece que o pastor nunca desliga o trabalho dele, assim, sabe? Sim. Essa pressão a gente sente também. Você já sofreu crise de identidade por conta de ser filho de pastor? Não a crise, assim, da identidade. Como meu pai sempre testemunha, né? Eu dei um pouco mais de trabalho do que... Acho que eu sou filha de pastor raiz ali. É que acaba que você, tipo, os seus atos vão mostrar para as outras pessoas aquilo que você quer falar e não consegue. Os seus atos acabam falando. Tipo, não vou para o culto, ou eu era na Assembleia que não podia usar saia, por exemplo. Eu ia de calças, tá entendendo? Assim, isso é... Bem... Tipo assim, me vejam, estou rebelando, entendeu? É mais ou menos isso. Sem falar, mas o comportamento faz, entendeu? Faz. E você, Dudu, em algum momento, assim, você já teve uma crise de identidade? A crise que eu digo também, porque, assim, às vezes quando a pessoa tem um pai que é obreiro ou algo assim, às vezes as pessoas costumam esquecer, assim, porque ele é o Eduardo. Ele já não é o Eduardo, ele acaba sendo o filho do pastor Eduardo, entendeu? Você já ficou mal por conta disso? Crise de identidade eu acho que eu nunca tive. Eu acho que meu pai ele nunca me obrigou a ir para a igreja, meu pai nunca me direcionou para você vai ser pastor, você vai pregar. Eu acho que tudo foi acontecendo bem naturalmente. Então eu acho que
eles foram formando a minha cabeça que eu não tinha necessidade de ser tudo aquilo que falavam sobre mim, tudo aquilo que eles especulavam sobre mim. Eu acho que foi acontecendo bem naturalmente. Você já pensou ou pensa em ser pastor? É complicado, né? É complicado. Eu penso. Eu quero. Mas a vontade de Deus também, a gente vai vendo o caminho que a gente vai treinando. Se for da vontade de Deus, o que eu vou fazer, né? Deus, se for da tua vontade, teu servo está pronto. Então, gente, eu também queria saber uma coisa de vocês. Vocês já passaram, assim, por algum constrangimento que ou vocês fizeram o pai de vocês pagarem, ou vice-versa, sabe? Ou o pai de vocês fizeram vocês pagarem, ou vocês fizeram ele pagar? Nossa, com certeza. Eu falava, quando eu era pequeno, eu falava muita besteira. Pra, tipo, pregador convidado. Tem uma vez que o Cláudio Duarte, o pregador, ele tava aqui. Aí eu tava falando um negócio que meu pai tinha falado dele. Mas de brincadeira, assim, eu criança fui falar, né? Falei na cara dele, direto. Coisa de criança, né? Várias vezes eu também... Aquele negócio de fasezinha de adolescência, rebeldia. Igual ela falou do negócio da saia, de umas roupas e tal. Faltar à igreja. Isso aí, complicado pro pai. Ficar imaginando. Seu pai até mandou um negócio aqui, ó, pra você aqui, ó. Olá, turma abençoada, graça e paz, saudações tricolores para vocês. Deixa eu falar uma coisa, é muito legal poder falar um pouco desse filhão, Dudu, e falar algumas coisas que aconteceram entre nós. Ele ainda era bem pequenininho, já me fez pagar muito mico, claro. Ele era bem pequenininho na igreja, ele viu umas crianças fazendo bagunça ali no pátio da DNV de Itapuã, e ele bem pequenininho ainda falando mais ou menos, falou assim, para de fazer bagunça, porque essa igreja é do papai minha. Para de fazer bagunça, papai não gosta. Outra coisa interessante que aconteceu foi que quando ele começou a estudar, né, estava indo bem, e aí você sabe que toda criança aprende a falar em língua estranha nas igrejas pentecostais, né? Mesmo que não seja batizado com o Espírito Santo, começa a imitar. E ele começou a soltar umas rajadas de língua estranha na escola, e a professora veio perguntar, ainda bem que a escola era evangélica, uma escola cristã, e a professora veio falar, ele falou umas línguas diferentes. E também, nessa mesma escola, ele chegou para a professora e falou assim, meu pai está em Israel. E a professora chegou preocupada falando com a Raquel depois, falou assim, ele fica falando umas coisas diferentes, esquisitas, que o pai dele está em Israel. Aí a Raquel falou, não, ele está lá mesmo, ele leva caravanas para lá. Então aí foi mais uma dele, ele sempre solta uma. E também outra, aí ele me fez pagar um micão mesmo. Foi quando ele pegou e estava dentro do carro, eu coloquei o cinto, aí nós passamos pelos guardas, tinha um pastor atrás, ele falou assim, pai, agora pode tirar o cinto, já passou pelo guarda. E eu fiquei com a cara desse tamanho, paguei o maior mico ali diante do pastor e ele me entregou, né? Criança fala aquilo que vem no coração. Filho, você é uma bênção, você é alegre, você é espontâneo, tem hora que você é até meio gozador, mas eu quero dizer para você que você é um orgulho para o pai. Deus te abençoe, nós amamos você. Um beijo. Aê, Dudu! E você, Carol? Você teve alguma coisa assim que seu pai já te fez pagar, assim, um mico, assim, que você... Só abrindo a ressalva, eu cheguei na Nova Vida, Dudu tinha 2 anos, é difícil ver Dudu, sabe, de pastor Eduardo, falando pro Dudu, assim, né, tipo, caraca, 17 ou 31, tá? Isso quer dizer o quê, Carol? Tô 31, tô alcançando aí, caraca. Tipo, inúmeras. Uma vez, meu pai, lá em Nova Brasília, meu pai tava com a tesoureira da igreja, conversando, assim, e não sei o que ele falou lá, eu falei, mentira, pai. Tipo, mas ele deu uma olhada, aquela olhada que te tira da terra. Né? Assim. Hoje eu falo que eu posso ver qualquer um mentindo na minha frente, que eu tô nem aí. Que eu Você nunca, nem liga mais, já tá vacinada. Nem liga, né? Seu pai até contou aqui pra gente um aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, ó. Ele mandou pra gente um mico que ele te fez pagar. E, Carol, descobri uma coisa de você. Você é Aramilis, tá? E aí, pessoal, pediram para mim gravar um vídeo aí dos micos da Carol, né? E tem vários, né? Mas eu vou pontuar aqui 2 deles.
Um dia ela falou para os amigos, ela nos convidou, né? Nos chamou para ir para Matilde. O sonho dela a gente ia acampar em Matilde, né? Ir para Matilde. E nós falamos que ia. Aí ela espalhou no bairro todo para os amigos dela que nós iríamos para Matilde. Só que houve algum problema que não deu para a gente ir. O que aconteceu? Carol ficou um final de semana dentro de casa. Ela não saiu para lugar nenhum para os amigos, porque ela tinha falado para os amigos que ela iria para Matilde. Então os amigos estavam achando que ela estava em Matilde, mas ela estava dentro de casa. O outro foi muito semelhante a eles. Tinha um casal de amigos nossos, né, nossos vizinhos lá, que ia lá para Pontal do Ipiranga, lá em Linhares. E Carol falou que nem Deus impediria dela ir para Pontal com esses amigos, né? Essa é uma família. E sabe o que aconteceu? A mãe dela não deixou ela ir. Mas ela tinha espalhado para todo mundo que ia para Pontal do Ipiranga. Novamente, Carol foi dentro de casa, escondido, porque os amigos estavam achando que ela estava em Pontal e ela estava dentro de um quarto em Nova Brasília City. Agora quem não sabia que Carol não tinha ido, gente, agora vocês sabem, Pegou, Carol estava né? em casa. Não, gente, não, foi alguma coisa da igreja que eles precisaram resolver, só que eu tinha espalhado geral que eu ia acampar em Matilde, tava fechada a pousada, tava tudo certinho. Tava tudo certo. Você já aconteceu de pai ter que desmarcar de última hora alguma coisa por causa de culto na igreja, reunião? O tempo inteiro. Aí eu tinha espalhado geral. Eu acho que na época eu tava no início do Orkut. Eu coloquei no Orkut, né? Aquele negócio dos melhores amigos do Orkut, comunidade do Uma Orkut. comunidade, eu vou para Matilde. Eu vou pra Matilde. Aí não deu pra ir, eu fiquei escondida dentro do quarto, literalmente. Nossa. ó. Não, e fora que antes disso, né? Todo mundo achou que você tinha ido, né? Agora todo mundo sabe a verdade. Agora Você não foi pra Matilde, gente. Ela não foi. Perdi o contato, graças a Deus. Aqui, rapidão. Pode Um falar. negócio que eu acho interessante falar, que você falou de envergonhar o pai, atrapalhar o pai de alguma forma, é que tipo, eu sempre tive cabelo grande. O que isso na Assembleia é uma parada muito... Não pode. Na tradicional, na nossa também, que é mais... Enfim, eu tenho um problema de audição, que é a microtia, que é um problema estético. Eu não ouço o lado esquerdo, tipo, é visível agora porque eu cortei cabelo. E por isso que eu não cortava o cabelo. Porque eu tinha vergonha, eu tinha medo de mostrar meu ouvido, minha orelha. Eu até quando cheguei aqui, quando me pediu para sentar desse lado, eu falei, vou pedir para sentar lá, mas... Porque eu ainda estou tentando me adaptar com isso, porque eu cortei cabelo nesses últimos meses aí. E por muito tempo, essa parada foi predada mesmo. Qualquer coisa era, tem cabelo grande, aí fui deixando crescer mais ainda, com uma forma de me blindar disso. E isso foi, tipo, eu acho que essa foi a parada mais punk que teve, que eu tive que passar como filho de pastor, porque todos os olhos estavam para cima disso. E eu, querendo ou não, sou uma referência deveria ser uma referência para os outros jovens, para os outros adolescentes. Queria fazer um negócio com vocês, gente. Uma surpresa. A gente apelidou de caixinha do terror, tá? Mas mentira, não é caixinha do terror porque ela é fofinha. Olha lá, de borboletinha. Aí, aqui dentro, tem umas perguntinhas, tá? Aí, tem 2 perguntas para cada um de vocês dois. Aí, vocês vão tirar essas perguntas e responder. Uma frase que eu não suporto ouvir por ser filho de pastor. Eu acho que é um pouco as comparações. É uma coisa que eu falo até muito com meu marido. Tipo assim, sempre vai ter uma irmã que é missionária, sabe? Assim, na mesma idade que você, é impressionante. Sempre vai ter alguém de 15 anos assim, nossa, mas aquela irmã canta, aquela irmã é uma benção, aquela irmã busca, aquela irmã ora, aquela irmã, você tem que ser igual àquela irmã, entendeu? E comparação com os outros filhos de pastores mesmo. Assim, né? Porque filho de pastor tem que saber tudo, né? Filho de pastor tem que saber Bíblia de cor. E a gente sabia dos podres entre si, mas as mães não sabem nunca. Não sabe, né? Aí, tipo, ela é uma benção. Você tem que ser igual fulano, aí dentro de mim eu falando, Claro, nossa. com certeza. Fulano. Sua mãe soubesse. Acho que as comparações, a igreja no geral compara, pai compara, família compara. É muito ruim. E você agora, Dudu? Eu posso responder essa aí também? Nossa, de cara. Você não pode fazer isso porque você é filho de pastor. Tipo, você assiste La Casa de Papel, você é filho de pastor. Não pode. Backyardigans, não pode. Você é filho de pastor. Hello Kitty. Ó, eu vou deixar você tirar aqui, ó. E rapaz, Tremeu, hein, Dudu? já fez algo na igreja que seu pai nem imagina? Talvez, né? Talvez.
Talvez. quem Não sabe? sei. Tá Há bom, muito sim. tempo, 17 anos de filho de pastor, né? Tem como lembrar, assim. Né? É melhor fingir amnésia. Tem É, coisa na sim. vida que é melhor esquecer. Exatamente. Você, Carol. Deixou solto para as imaginações, hein? É. Se eu fosse você, responderia. Ficou no ar. Ficou no ar. Qual foi a maior vergonha que você fez seu pai pagar ou o contrário? Vou tentar resumir, assim, né? Tipo, eu entrei na faculdade muito nova, eu entrei com 15 anos na faculdade e sempre fui muito de leitura bíblica, ler e ver que um pouco do que aquela assembleia muito tradicional pregava não condizia realmente com a Bíblia. Então, eu me afastei um pouco, mas eu sempre fui mais calada, mais reservada, não de fazer muita bagunça, assim, né? De chegar na igreja confrontando e tal. E o fato de eu ter entrado na faculdade com 15 anos fez com que eu conhecesse bebida, droga. Acho que a coisa que foi mais difícil, assim, de vergonha, né, que eu fiz meu pai passar, foi quando o irmão da igreja viu eu usando droga e contou para ele, entendeu? Aí ele chorou, tadinho, até hoje eu lembro disso. Meu pai, quem conhece meu pai sabe que ele é muito... Acho que ele é mais pastor do que não. pastor, assim. Sim. Aí ele chegou em casa chorando, porque eu tinha usado droga, tal. Foi maconha, né? Tranquilo, tudo mais. Bem- Mas ele descobriu. Isso foi o que mais marcou, assim. Acho que naquele dia ele virou para mim e falou que se eu pedisse para ele parar o ministério dele só para cuidar de mim como filha, ele pararia, entendeu? Nossa. Aí a responsabilidade foi muito intensa. Aí eu falei, não, mas graças a Deus, Deus ouviu as orações. Graças a Deus. Nossa, bem forte. Você gosta de quando ele dormir uma semana. Dudu, a última perguntinha pra você. Nossa, Dudu tá até meio tensa agora. fiquei até emocionado depois dessa história aí. Se em algum momento da minha vida eu não desejei ter nascido filho de pastor. Acho que já. Esses momentos de você não pode fazer porque você é filho de pastor, é os que mais dá vontade de ficar rebeldinha. Toca na ferida. Toca, minha ferida. Mas acho que acontece com todo mundo. Acho que com você também deve ter sido várias Com vezes. certeza. Né? E fora, ainda assim, acho que antes era pior ainda, que a gente era muito mais restrito, assim, né? Com certeza, você por várias vezes deve ter pensado, nossa, que saco ser filho de pastor. A questão era, tipo assim, quando meu pai chegou na Nova Vida, né, período que ele ficou aqui, foi até um alívio na época, porque a gente realmente estava vindo de uma coisa muito tradicional. Ele era, tipo, vice-presidente de um ministério, que era extremamente tradicional. Se é tradicional hoje, que dirá 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, a ideia, às vezes, era, tipo, de ter uma vida, de entrar na igreja e ninguém te reconhecer, entendeu? Mas isso também não quer dizer nada, né, gente? Para Deus, todo mundo é igual. É só a responsabilidade que muda por eles serem os anjos da igreja. E isso, às vezes, tem uma cobrança. Mas também passa, igual o Dudu falou. Vem na mente e a gente espalha depois, entendeu? Depois esquece. Mas, gente, assim, foi muito, muito bom conversar com vocês, conhecer um pouco da história de vocês. E como vocês viram, gente, ser filho de pastor não é nada fácil. E esse foi o Conexão Juque com o tema Filho de Pastor. Fiquem ligados na nossa rede social. Aí embaixo vocês vão ver o link, tá bom? E vamos lançar muitos outros vídeos. Pick yourself